Fala, pessoal do Resenha de Primeira, tudo bem? Hoje é dia de União Espanhola e Fluminense, isso aí, União Espanhola e Fluminense no estádio Bicentenário de La Florida, em Santiago, no Chile. Estádio aí com grama sintética, né? Um dos estádios com grama sintética mais antigos, aí, bem mais antigo aí que a Arena da Baixada, Atlético Paranaense, bem mais antigo que o próprio Engenhão, Newton Santos também. Então, um estádio aí que os clubes chilenos reclamam muito, até poupam alguns titulares para jogar aí, né, contra o Audax Italiano, que é o dono do mando, né? O União Espanhola jogava no estádio de Santa Laura, que foi interditado. E a gente tem aí às 7 horas o jogo do Fluminense. Estádio aí que eu até já estive, pessoal. Tá? Fiquei morando 6 meses aí no Chile, né, pelos Jogos Pan-Americanos, e conheci esse estádio, até mostrar aqui para vocês aí. Tá aí na tela aí. Esse é o estádio de logo mais aí. É o estádio Bicentenário aí, La Florida, do Audax Italiano. Aí dá para ter uma ideia. E o estádio bem bacana, tá? Um estádio não é tão moderno, mas assim, bem aconchegante, né? E bem funcional, tá? Laranjeira, se fosse reformada, aí poderia ser assim, né? O estádio bem bacana aí. Mas voltando, né, ao jogo de hoje, a gente tem aí Fluminense e Audax Italiano. A diretoria do Fluminense postou uma foto mais cedo aí, que está gerando bastante debate aí, né? A torcida do Tricolor aí. Por que o... Vou colocar aqui para vocês verem, para vocês entenderem. Está aí o Matheus Montenegro, vice-presidente, Ricardo Tenório, vice-presidente de projetos especiais, o Mário, presidente, e o vice aí da base. O pessoal reclamando que a direção do Fluminense foi para o Chile. Pô, pessoal, é super normal, tá? Direção viajar, presidente, vices aí, com a delegação para essas competições sul-americanas. Reclamaram que até a base foi, mas, pessoal, o errado aí, já entrando no assunto que eu queria, eu ia falar mais para frente, mas antecipando, errado aí é não ida do Renato Gaúcho, tá? A direção aí está corretíssima, tá? Então, assim, Fluminense vai entrar hoje com um mistão, tá? Até colocar aqui na tela para vocês aí esse mistão aí. Nem o Renato Gaúcho está indo aí, o auxiliar aí é o Alexandre Mendes. Então, esse é o errado, tá? Agora, a diretoria indo, tá até certo, né? Para apoiar a equipe, ó. Na tela aí, Vitor Eudes, Júlio Fidelis, Manuel, Thiago Santos, a zaga até experiente, Léo Jansen, que já teve bastante experiência aí no do time principal, Bernal, Nonato, Serna, Lescano, Keno, Everaldo, Alexandre Martins. Isso aí é um 4-2-3-1, né? O Lescano aí no meio, o Serna do lado, Keno do outro, e lá na frente o 9 Everaldo. Esse é o Fluminense aí para logo mais, né? E, sendo bem sincero aí, esse time do União Espanhola é um time que não venceu até agora, né? Empatou o primeiro jogo fora de casa aí contra o São José, na altitude. Depois perdeu para o Once Caldas em casa, então aí um empate e uma derrota. Tá? É um time aí que não tem tanta tradição no campeonato chileno. Recentemente perdeu para o Audax Italiano, dono do estádio, por 2-0. Vou colocar até a classificação aí na tela para vocês acompanharem. O Once Caldas ganhou ontem de 3-2 de São José, a Fluminense aí com 6 pontos, 2 jogos, Once Caldas aí com 6 pontos, 3 jogos, União Espanhola com 1, e o São José também com 1. Essa é e São José. Os times aí, vou colocar aqui o São José, a União Espanhola, né, para vocês verem a escalação. Esse é o time aí do União Espanhola. Sinceramente, não conheço nenhum atleta do União Espanhola. Né, um time aí que não vem bem. O União Espanhola aí que não vem bem no campeonato chileno. Tá? O time da União Espanhola é o 13º em 16 clubes. Tá com 6 pontos aí. Então, a União Espanhola não vem bem na Sul-Americana, também não vem bem no campeonato chileno.
essa escalação aí do União Espanhola, que logo mais pega o Fluminense. A arbitragem, pessoal, é uruguaia. A gente vai colocar aí na tela. É o Andrés Matonte, auxiliado pelo Martin Sop, do Uruguai também, Andrés Nuevos, Uruguai, e o VAR aí, o Andrés Cunha, também do Uruguai. Toda a equipe uruguaia para esse jogo. Pessoal, mais um que incomoda hoje, pelo menos está me incomodando, é a não ida do Renato Gaúcho, tá? Sabemos aí que o Fluminense tem inúmeros jogos aí durante o ano de 2025, muitas competições em paralelo, o elenco pode estar desgastado, cansado, alguns atletas, inclusive o elenco principal treinou nessa quarta-feira mais cedo aí no CT Júlio Caxi, no CT do Fluminense, ali próximo à Barra da Tijuca, e ficou com o Renato Gaúcho. Mas eu, no meu modo de ver, eu entendo que o Renato Gaúcho tinha que ter viajado, pessoal. É inadmissível um clube viajar, ter uma competição desse patamar e o técnico não ir. Acho que em nenhum lugar no mundo isso acontece. Lá fora eu não vejo isso acontecer. O próprio Renato Gaúcho não faz isso no rival, no Flamengo, só faz isso no Grêmio, onde ele se sente em casa. Agora também ele se sente em casa no Fluminense, vem fazendo isso. É um absurdo, né? Os jogadores, até para observar a base, né? Como é que está evoluindo os jogadores da base. É um elenco bem novo, né? Esse elenco do Fluminense aí, com atletas aí que o Renato tinha que acompanhar de mais perto, pelo menos. Jogadores vão, no meu modo de ver, até sem entusiasmo. O treinador não está lá, né? Então, assim, o que mostra aí que o Fluminense não está demonstrando uma devida atenção ao Campeonato Sul-Americano. Detalhe, só classifica tá, pessoal, direto, né? Por cada chave. O segundo colocado ainda tem que disputar com o terceiro da Libertadores. Então, assim, é uma competição que, no meu modo de ver, o Fluminense está perdendo a oportunidade de se classificar em primeiro. Elenco do Fluminense, a gente tem que ser sincero, não vejo como um elenco que vai brigar pelo título do Brasileiro. É bem difícil aí chegar próximo a Flamengo, próprio Palmeiras, né? E Copa do Brasil também. Tá? Então eu vejo a Sul-Americana uma competição mais fácil. Acho que os adversários mais difíceis são os brasileiros, mas os brasileiros também não têm ido muito bem. O próprio Grêmio, o próprio Atlético Mineiro, Corinthians está quase eliminado também. Então, assim, Renato Gaúcho não ter ido, isso sim me causa estranheza. Toda a direção do Fluminense, conforme eu já mostrei, está lá em Santiago, né? Presidente, vice-presidente de projetos especiais, então, assim, da base, e o nosso treinador não está lá, né, para comandar o elenco que está aí na tela. Eu acho que faz sentido, né? Renato podia ter ido até no dia do jogo, voltado um dia depois, né, para observar de perto, dar aquela moral para os seus atletas, e não está sendo feito isso, né? Meu modo de ver, Renato Gaúcho aí errou, e errou feio. Mas o elenco aí do Fluminense que está indo, dá para pegar uns 3 pontos lá em Santiago, né? Não tem altitude em Santiago, é um estádio um pouco mais afastado ali do centro de Santiago, e acredito que a torcida deles não vai comparecer em grande número, até porque não é grande a torcida deles lá. Lá 70% da torcida 70% de Santiago torce para o Colo-Colo, a gente bota aí uns 10% aí para a União Espanhola, e o restante aí a gente pode colocar aí para a Universidade Católica, né? Não tem União Espanhola, não é um clube tradicional com grande torcida em Santiago. Então, a gente deve ter um estádio vazio, sem pressão de torcida. Acredito que esse elenco que está indo aí daí para buscar aí esses 3 pontos aí, torcer aí para o Keno, principalmente o Everaldo, aí estejam inspirados, o próprio Lescano aí até que enfim está tendo a sua oportunidade de atuar mais ali pelo meio de campo, né? O Serna vem entrando bem nas partidas, e o próprio Nonato, né? O Bernal também. Então são esses aí que a gente fica de olho, né, para ver aí como é que vão reagir nessa Sul-Americana competição aí, que tem muitos estrangeiros no Fluminense, acredito que não sintam tanto a pressão. Tá certo? Logo mais então, pessoal, Fluminense e União Espanhola, às 7 horas, transmissão na ESPN Disney. A gente conta aí com mais uma vitória do Tricolor, tá bom? Grande abraço.